salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor. E aí pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? Dessa vez na matéria de História, para vocês aí no 4º ano. E a gente vai estar falando agora sobre hospedaria de imigrantes, tá bom? Lembrando aí que estávamos falando agora há pouco, tá? Sobre imigrantes no Brasil, tá bom? E falamos aí ao longo desse conteúdo sobre as formas como esses imigrantes vieram para o Brasil e trabalhavam aqui, né? Falamos também sobre qual é o verdadeiro objetivo deles deixarem suas terras e suas famílias e virem se aventurar aqui no Brasil, um território desconhecido para muitos, né? E falamos também, discorremos sobre o motivo pelo qual eles vinham se aventurar aqui. Havia uma propaganda lá fora, feita pelo governo, que incentivava as pessoas a virem para cá, e aí foi o que aconteceu. Muitas pessoas de quase todos os países do mundo embarcaram para vir arriscar a vida nas lavouras de café aqui no Brasil. Veja bem, queridos, nós vamos falar agora sobre o momento da chegada desses homens e mulheres que vinham trabalhar aqui na lavoura do café, os imigrantes. Vamos falar agora como era a sua chegada, como era a sua recepção, tá bom? E por que muitos deles iam para o campo, né? Quais os verdadeiros motivos do trabalho no campo e por que alguns decidiam trabalhar nas cidades, nos grandes centros. Veja bem, olha, hospedaria de imigrantes. Possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios. Veja bem, o que era isso aqui? Olha, quando os imigrantes chegavam no Brasil, como eu falei para vocês na aula passada, tinha a embaixada de cada país, tá? Criada pelo governo, tá? Que era responsável por receber essas pessoas. Tinha uma pessoa lá justamente habilitada a falar o mesmo idioma e também conhecia no Brasil todos os lugares que estava apto a receber aquelas pessoas que vinham de outros lugares do mundo, tá bom? Então essas pessoas eram encaminhadas para um trabalho em determinados locais que eram enviadas por um conjunto de pessoas que trabalhavam nas embaixadas de cada país. Por exemplo, quem vinha da África ia procurar a embaixada da África. Quem vinha digamos assim, do Uruguai, tinha a embaixada do Uruguai. A Argentina tinha uma pessoa encarregada. Então essas pessoas eram encarregadas de encaminhar esses trabalhadores imigrantes que chegavam aqui no Brasil. E automaticamente o governo brasileiro, na esperança, na expectativa de recepcionar melhor essas pessoas, tá? Ele criou um local, um conjunto de prédios, tá bom? Criados justamente com o objetivo de receber essas pessoas. Nesses prédios, tá? Havia lavanderia grátis, havia dormitório, um refeitório, que é onde servia as refeições, ainda um hospital, farmácia e também correios dentro desses locais. Por quê? Porque essas pessoas ficavam nessas hospedarias, ficavam nessas hospedarias num período de 8 dias, tá bom? E durante esses 8 dias, eles passavam por uma série de exames nesses hospitais, porque muitos deles vinham doentes, tá bom? Alguns vinham muito debilitados, então eles ficavam nesses locais. Lá eles tinham uma hospedaria, tá? Que tinha tudo aquilo que eles precisavam, os tratamentos, digamos assim, as condições básicas e mínimas de higiene, tá? E de conforto para esses trabalhadores. Só depois era que eles conheciam a verdadeira realidade do que estavam prestes a enfrentar no Brasil. Quer dizer, depois desses 8 dias, eles já estavam mais renovados, já estavam com um aspecto melhor. Por quê? Porque estavam bem alimentados, estavam também, digamos assim, emocionalmente mais, digamos assim, mais entusiasmados para começar o trabalho. Aí eles eram encaminhados por uma pessoa para as fazendas ou para um emprego na cidade. Veja bem, nesses locais, os imigrantes ficavam hospedados por até 8 dias, até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar, e durante esse período usavam gratuitamente os serviços que eram oferecidos nas hospedarias, tá bom? O trabalho no campo. Veja bem, a maior parte dos imigrantes que chegavam ao Brasil eram encaminhados para as fazendas de café. O maior objetivo era esse.
Nesses locais eles plantavam, colhiam, sacavam, carregavam os navios com as sacas de café e toda a família trabalhava, até as crianças. Era um trabalho pesado e mal remunerado. Essa era a realidade que estava por trás do que esses homens e mulheres iriam enfrentar aqui no Brasil. A propaganda dizia que eles conseguiriam rapidamente um pedaço de terra, enriqueceriam, trabalhariam apenas 8 horas por dia e teriam condições dignas de trabalho. E quando eles chegavam na fazenda, como vocês puderam perceber, a realidade era totalmente diferente. Então eles tomavam ficavam, sabe, um susto. Eles ficavam à mercê da vontade dos fazendeiros. E muitos deles não conseguiam mais retornar para suas casas e ficavam numa situação quase que sem ter como se manter aqui no Brasil. Tá? Era um trabalho muito difícil, eram anos difíceis para essas pessoas. Veja bem, muitos deles, quando se deparavam com essa realidade, fugiam desses lugares, tá? Com suas famílias, e iam arriscar a vida nas cidades, tá? Porque nas cidades talvez tivessem mais oportunidades, tá bom? Então assim, a rotina cansativa nas fazendas de café motivou muitos imigrantes a se deslocarem para as cidades, em busca de novas oportunidades de trabalho. Nas cidades realizavam os mais diversos tipos de trabalho, né? As crianças muitas vezes engraxavam no trânsito sapatos, as mães às vezes faziam alguns quitutes ou alguns tipos de iguarias, que eram típicos do seu país, e vendiam nas ruas, tá? E os homens iam aventurar-se nas indústrias, nas fábricas, tá? Trabalhando como operário. Muitas vezes trabalhavam fazendo alguns pequenos reparos nas casas das pessoas, encanamento, às vezes instalação, enfim. Às vezes faziam alguns bicos para conseguir manter as despesas da casa, tá bom? Veja bem, dessa forma, essas pessoas conseguiam, às vezes, recuperar algum dinheiro e voltar para suas cidades, mas muitos não conseguiam. Por exemplo, o grupo que mais sofreu dentre todos esses imigrantes, todos eles se adaptaram bem no Brasil, mas bem assim, dentro daquilo que permite, digamos assim, que dá para sobreviver. Mas um grupo em particular sofreu muito mais. Os japoneses foi o grupo de imigrantes que vieram para o Brasil, digamos assim, em maior número, tá bom? Os japoneses, eles têm uma dieta assim, muito rigorosa, alimentos que são totalmente diferentes do Brasil. E tem alguns costumes na questão de culinária que são bem peculiares e para nós brasileiros é estranho, só que nossa comida para eles ainda era mais estranha ainda. Por exemplo, eles não conseguiam comer feijão, por exemplo. O arroz brasileiro, para eles, era considerado, digamos assim, de péssima qualidade e pouco nutritivo. Porque o arroz japonês, até para nós brasileiros, é uma iguaria. O arroz japonês ele é muito gostoso, ele é muito nutritivo. E o arroz que eles utilizam lá, porque o Japão é o país que mais cultiva arroz e o arroz de melhor qualidade do mundo. Então assim, o arroz japonês é extremamente nutritivo. E quando eles se depararam com a comida no Brasil, eles não conseguiram se adaptar. Então muitos começaram a ficar desnutridos e infelizmente grande parte desses imigrantes chegaram até a morrer porque não conseguiam se adaptar à comida. Por exemplo, eles não conseguiam se alimentar com feijão, porque o feijão para eles, lá no Japão não se come feijão. Então assim, o organismo deles não aceitava, então eles começavam a passar mal e acabavam muitas vezes morrendo desnutridos porque não conseguiam se alimentar aqui no Brasil com as comidas que para nós é costume. Tá? Então assim, meus amados, todos esses grupos de imigrantes vieram com um propósito, trabalhar aqui para tentar ganhar a vida, achando que ia encontrar uma situação melhor do que no seu país de origem. Mas, infelizmente, a realidade era triste, era totalmente contrastante com aquilo que eles esperavam. Na verdade, eles estavam sendo enganados e acreditando uma realidade que, na verdade, nunca existiu no Brasil. Né? O Brasil sempre foi um país onde, desde as origens, o trabalho foi uma questão assim difícil, né? Porque enquanto há bons empregos para alguns, a grande maioria, são
empregos onde o trabalhador muitas vezes é explorado das mais diversas formas e era assim desde as suas origens, desde o início do Brasil foi assim e hoje em dia ainda acontecem muitos casos de locais onde oferece emprego, mas é um trabalho abusivo, que não tem condições de mínimas condições de trabalho para o trabalhador. Então assim, desde essa época o Brasil já tinha esse tipo de problema, tá? E muitas pessoas sofreram com isso ao longo da nossa história. Queridos, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Chegamos ao final dessa aula, mas queria passar aqui novamente a tarefa na página 275, tá bom? Vão respondendo aí, na próxima semana a gente já vai estar corrigindo essas tarefas, eu espero que vocês consigam responder sem dificuldades, mas se porventura tiverem, nos procurem no grupo e a gente vai tentar sanar essas dúvidas, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima videoaula.